Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai cantemos, juntos amemos, eis o tempo de conversão. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e a Santíssima Virgem Maria, para sempre sejam louvados. Pois bem, meus irmãos e também minhas irmãs, povo amado de Deus, povo querido, hoje, quarta-feira de cinzas, hoje está se iniciando um novo tempo da nossa igreja, um tempo belíssimo, um tempo lindo, que é o tempo da quaresma. Nesse vídeo nós vamos aprender o que é a quaresma, qual é a cor litúrgica que é usada na quaresma. Nós vamos aprender muitas coisas nesse vídeo, então eu peço que vocês fiquem comigo até o final desse vídeo, peço que você já compartilhe lá para os seus contatos no WhatsApp, nos seus amigos no Facebook, porque é muito importante nesta quaresma mais pessoas conhecer o nosso canal, porque nesta quaresma o nosso canal vai ter muitas atividades, nós vamos rezar bastante e eu vou falar sobre isso no final desse vídeo. Então vamos lá. O que é a quaresma? O que é esse tempo tão bonito da nossa igreja? A quaresma é o tempo litúrgico de conversão que a igreja marca para nos preparar para a grande festa da Páscoa. A quaresma é o tempo de conversão. Jesus misericordioso, quando ele apareceu à irmã Faustina, hoje em dia já canonizada pelo Papa São João Paulo II, então ela é a Santa Faustina, apóstola, secretária da Divina Misericórdia. Quando Jesus misericordioso apareceu a ela, ele disse que aqui nesse mundo é o tempo da misericórdia. Aqui nesse mundo tem jeito de se arrepender, tem jeito de pedir perdão, reparar as ofensas, reparar os nossos erros. Depois da morte não vai ter como mais. Depois da morte já não é mais o tempo da misericórdia. O tempo da misericórdia é a nossa vida aqui nesse mundo. E esses 40 dias da quaresma, esse tempo bonito da quaresma, nos mostra isso. Que durante esses 40 dias nós temos que correr atrás, nós vamos ver aqui lá no meio do vídeo mais ou menos, sobre o perdão, a reconciliação fraterna. Temos que reparar os nossos erros. Então o tempo da quaresma ele é principalmente um tempo de conversão, converter os nossos corações, converter a nossa família. É tempo para nos arrepender dos nossos pecados e de mudar algo de nós para sermos melhores e poder viver mais próximos de Cristo. Jesus, ele gosta de nós, ele nos ama, mas ele não ama o nosso pecado. O nosso pecado, ele é detestado por Jesus. Vocês, como às vezes eu chego nas minhas transmissões e digo, amados irmãos e irmãs, vocês são amados por Jesus, mas também amados por mim. Jesus, ele ama nós, ele nos ama, ele ama as nossas famílias, mas ele não ama o nosso pecado, ele detesta o nosso pecado, ele detesta os pecados da nossa família. Nós temos que sempre ver o que está maltratando Deus, o que está fazendo Deus se entristecer conosco. Depois que a gente observar o que a gente está fazendo que não está deixando Jesus alegre, Deus alegre, nós temos que pedir perdão, arrepender do nosso pecado. Porque o pecado ele ofende a Deus, ele maltrata Deus.
E a gente arrependendo dos nossos pecados, a gente está na busca de sermos pessoas melhores. Nós temos que a cada dia procurar ser pessoas melhores. E assim a gente vai vivendo mais próximos de Jesus. Nesta quaresma nós vamos estudar muito, se Deus quiser, o livro da imitação de Cristo. Se Deus quiser, nós vamos estudar muito nesta quaresma a imitação de Cristo, o livro da imitação de Cristo. E naquele livro vai ensinar para nós o que a gente deve fazer para a gente ir imitando Cristo no nosso dia a dia, lá no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa família. Aonde a gente estiver, nós temos que imitar Cristo para sermos pessoas melhores. A cor litúrgica da quaresma é o roxo. Algum de vocês sabe o que significa a cor roxa na nossa igreja? Espero que vocês saibam, porque isso aqui é coisa básica. O roxo, ele significa penitência. Penitência. Do mesmo jeito que o branco significa festa, a igreja está em festa. O verde significa que a igreja está no tempo comum. O roxo, ele significa que nós estamos em tempo de penitência. O advento é todo roxo. A quaresma é toda roxa. É a cor roxa, cor de penitência, cor de oração. A quaresma ela é marcada principalmente pela conversão, pela oração, pela penitência, por muitas reflexões. Tempo de preparação para o mistério pascal. A quaresma ela se dá início hoje, na quarta-feira de cinzas, e vai até domingo de Ramos. Por que vai até domingo de Ramos? Porque domingo de Ramos já se inicia a Semana Santa. Na quinta-feira santa já se inicia o Tríduo Pascal. A quaresma é para nos preparar para a Semana Santa e principalmente para esse Tríduo Pascal. Quinta-feira santa, sexta-feira santa, sábado, santo e domingo da Páscoa. Esse é o Tríduo Pascal. Quinta, sexta e sábado santo. E esses 3 dias nos preparam para o grande domingo, a grande festa, que é a festa, a solenidade da Páscoa do Senhor, da ressurreição do Senhor. Como eu estava dizendo, quaresma é o tempo da penitência, da reflexão. Aqui no nosso canal nós vamos ter muitas reflexões. Nós vamos ter os textos que nós vamos rezar nessa quaresma. Tem alguns textos que quase ninguém conhece. Aqui nesse canal vocês vão conhecer a partir dessa quaresma. Então é por isso que é muito importante mais pessoas conhecerem o nosso canal. Igual o texto da libertação do Padre Pio, foi o Padre Pio mesmo que criou esse texto da libertação contra os demônios. O texto de São Bento. Esses textos assim quase ninguém conhece. Aqui nesse canal vocês vão conhecer. Então é muito importante isso. Muito importante vocês compartilhar o nosso canal para as pessoas conhecerem. A quaresma é o tempo de penitência. Todos nós devemos escolher alguma penitência para ser feita. Além, claro, do jejum, que hoje é dia de jejum, e sexta-feira da paixão, dia de jejum. A abstinência de carne, existe uma tradição muito bonita de ficar toda a quaresma e toda a Semana Santa sem comer carne. Eu mesmo faço isso. Na casa da minha avó, minha avó, meu avô, ficamos todos sem comer carne os 40 dias. É uma tradição muito bonita. Antigamente as pessoas faziam isso com mais frequência. Hoje em dia é só algumas pessoas que fazem isso. Mas a abstinência de carne mesmo, a igreja nos pede no Código de Direito Canônico, está escrito que toda sexta-feira do ano nós devemos fazer a abstinência de carne. Católicos não podem comer carne em todas as sextas-feiras do ano. E principalmente na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão do Senhor. Não se pode comer carne. Então é muito bonito essa penitência, essa abstinência de carne toda
a Quaresma e toda a Semana Santa. É muito legal. E eu indico para vocês também fazerem. Quem sentiu o desejo no coração de fazer. Mas também existe a penitência de pessoas ficarem sem celular na Quaresma. Eu mesmo não posso ficar sem celular, porque graças a Deus eu uso meu celular para tentar salvar almas. Eu não posso ficar sem o meu celular, porque é no celular que eu gravo os meus vídeos sobre igreja, né? Igual eu estou fazendo aqui hoje. Faço as minhas transmissões rezando o terço, e nessa Quaresma nós vamos ter terços, né? Nós vamos ter atividades todos os dias. Então eu não posso ficar sem celular. Mas tem gente que gosta, né? E prefere ficar sem celular. Porque principalmente as pessoas que não param, não conseguem parar de ficar no celular o dia inteiro. Tem que toda hora ir lá olhar a notificação do WhatsApp, toda hora ir no Facebook. A pessoa não consegue parar hora nenhuma, então acha melhor ficar a Quaresma sem celular. Mas também tem pessoas que determinam um certo horário, né? Elas vão lá e pensam assim, eu fico o dia inteiro no celular, então eu vou ficar a manhã inteira sem celular, vou poder usar só na parte da tarde. Vou ficar a partir de 8 horas sem mexer no celular, né? Cada um pensando em alguma penitência. Quaresma são 40 dias, começa hoje na quarta-feira de cinzas e termina no domingo de Ramos. Na liturgia dos domingos da Quaresma, está nos pedindo para fazermos um esforço para recuperar o ritmo e o estilo de verdadeiros fiéis, que devemos viver como filhos de Deus. Eu já disse isso em várias transmissões, eu já disse isso em muitos vídeos. Nós somos católicos, nós somos os verdadeiros filhos de Deus. E nós católicos, nós devemos viver como filhos de Deus, não viver como pagão. Igual nessa Quaresma. Nesta Quaresma, nós católicos devemos nos destacar mais aonde a gente está. Na escola. Se é a escola da carne, a gente não vai comer carne, porque é Quaresma. Nós temos que viver como filhos de Deus. Filhos de Deus faz penitência. Filhos de Deus reza. Filhos de Deus vai na missa. Se na sua paróquia tem missas todos os dias, não perca tempo. Faça essa penitência de todos os dias. Uma das penitências também é rezar o rosário com mais frequência. O rosário nunca sai de perto de mim. Esse aqui tem que ser o nosso amigo. Esse aqui é o rosário completo. É o rosário completo. Não devemos ficar sem rezar o rosário. Nesta Quaresma, reze o rosário com mais frequência. Essa é a nossa arma. Se você não pode rezar o rosário todos os dias ou com muita frequência, reze pelo menos o terço mariano com mais frequência. Se você pode rezar 2 terços marianos, reze 2 terços. A Quaresma, ela nos pede para aprender a conhecer e também apreciar a cruz de Jesus. Com isto, aprendemos também a tomar nossa cruz com alegria para alcançar a glória da ressurreição. No nosso canal também nós vamos ter vias sacras. No final desse vídeo eu vou passar a programação para vocês. Vocês vão ver que toda sexta-feira nós vamos ter via sacra. A via sacra é para nós aprender a conhecer e também apreciar a cruz de Cristo, a cruz de Jesus. E apreciando a cruz de Jesus, nós temos que aprender a tomar a nossa cruz com alegria, para nós podermos alcançar a glória da ressurreição. Quem não toma a sua cruz não consegue seguir Jesus. Nós temos que a cada dia pedir Jesus forças para conseguirmos levar a nossa cruz. A Quaresma é o tempo do perdão e da reconciliação fraterna.
Se nós temos raiva de alguém, nós temos que trabalhar isso nesta quaresma, para dentro de nós, até no final da quaresma, olharmos para nós mesmos, lá dentro do nosso coração, no fundo do nosso coração, e até no final da quaresma nós temos que olhar no fundo do nosso coração e ver que a gente conseguiu perdoar aquela pessoa que fez raiva na gente, que fez um mal pra gente. Nós temos que nos reconciliar com os irmãos e também com Deus. Se a gente está em pecado mortal, nós temos que procurar uma confissão e nos reconciliarmos com Deus principalmente. E nesta quaresma nós temos que retirar de nossos corações o ódio, o rancor, a inveja. Nós não precisamos ter inveja de ninguém. O que a liturgia de hoje nos fala, daqui a pouquinho, eu vou começar a falar sobre a liturgia desse dia de hoje, que é linda. Eu só estou falando aqui a introdução, da quaresma, só explicando o que é a quaresma. Depois eu vou começar a falar da liturgia desse dia de hoje. Não precisamos ter inveja de ninguém, porque nós vamos todos para o mesmo lugar. Quando a gente visita um cemitério, a gente vê, ali tem rico, ali tem pobre, ali tem essas pessoas que não têm nem casa, que tem que morar debaixo da ponte. Lá tem todo tipo de pessoa, rico, pobre, os que nem são considerados nem pobres. Lá tem todas as raças, branco, pardo, preto, amarelo, índio, toda a raça está lá. Para que ter inveja das pessoas? Não precisamos carregar esse peso nas nossas costas. Nós já temos que carregar tantas coisas. Carregar inveja? Não precisamos carregar inveja. Carregar o ódio, ele nos machuca. A gente acha que a gente tendo ódio de alguém, a gente vai machucar outra pessoa. Às vezes a gente está com raiva de alguém, com rancor de alguém, a outra pessoa não fica nem sabendo, mas aí isso vai acumulando dentro da gente e vai fazendo mal para nós mesmos. Não precisamos carregar rancor de ninguém e nem ódio, porque isso faz mal para a gente mesmo. A quaresma é principalmente o tempo da mudança de vida. Nós temos que mudar de vida. Hoje nós estamos iniciando a quaresma. O que nós fomos ontem não pode ser aquilo que nós vamos ser a partir de hoje, nessa quaresma. E nós sabemos que a mudança não é de um dia para o outro. E é por isso que depois que termina o tempo do Natal, nós já temos que ir nos preparando para iniciarmos a quaresma. A igreja todos os anos vai nos propor esse tempo da quaresma, porque isso é da tradição, a tradição não pode se perder. Lá no primeiro século, lá nos inícios, nos primeiros séculos, bem lá atrás, os apóstolos, os sucessores dos apóstolos, todos já celebravam a quaresma, celebravam a Páscoa de Jesus, a Semana Santa. Na Bíblia, o número 4, prestemos bem atenção nisso aqui. Na Bíblia, o número 4 significa o universo material. Seguido de 0, significa o tempo de nossa vida na Terra, seguida de provações e dificuldades. Então, na Bíblia, o número 4 significa o universo material. Se colocar um 0 à frente, significa o tempo de nossa vida na Terra. E nessa nossa vida na Terra, é seguida de provações e dificuldades. Não existe uma pessoa nessa Terra que não tenha dificuldade, que não tenha tribulação, provação. Eu nunca conheci uma pessoa que não tivesse provação. Todo mundo tem. Mesmo que tenha pessoas que revelam, com mais frequência quais são as dificuldades dela. Tem pessoas que escondem isso dentro dela, mas todo mundo tem suas provações, suas dificuldades.
E eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho o que é a quaresma. Quaresma é o tempo de penitência. Quaresma é o tempo de nos prepararmos para a Páscoa do Senhor, o domingo de Páscoa. Nos prepararmos para a Semana Santa. O tempo da Quaresma é marcado pela conversão do nosso coração. O tempo da Quaresma é para mudarmos de vida. O tempo da Quaresma é para rezarmos mais, porque é um tempo de oração. E agora eu convido a vocês para irmos para a liturgia de hoje. Como eu estava dizendo, hoje é roxo. O roxo vai nos acompanhar até a Semana Santa. Domingo de Ramos aí é vermelho. Segunda, terça e quarta-feira santa é roxo. Penitência ainda. Quinta-feira santa é branco. Sexta-feira, vermelho. É um tempo lindo esse tempo da Quaresma. Então hoje a liturgia é da quarta-feira de cinzas. O que essa liturgia de hoje nos propõe? A liturgia de hoje nos propõe, é isso que eu já disse, combater a inveja, combater o ódio, combater o rancor. A liturgia de hoje nos fala que nós somos pó e ao pó nós vamos voltar. Tem pessoas que tiram Deus do lugar dele. Ele devia ser o centro do universo, o centro da nossa vida. Tem pessoas que tiram ele e coloca a pessoa mesmo, ou coloca alguém da família, ou coloca bens materiais. Para que isso? Nós somos pó. A gente nunca pode se achar melhor do que Deus. A gente nunca pode se achar melhor do que um irmão nosso. Não existe esse negócio de pessoa melhor ou pessoa pior. Nós sabemos que Deus está acima de nós. A Virgem Maria, os santos, os anjos, eles estão acima de nós. Aqui nessa terra, entre nós seres humanos, não existe melhor ou pior. Nós somos pó e ao pó nós vamos voltar. Deus, ele pegou o barro e criou o homem do nada. Ele quis criar, criou, pegou barro e criou, porque ele é Deus. Ele pode fazer. Ele pode pegar do nada e criar o ser humano. Mas o que adianta? A gente até colocar Deus no lugar dele de centro, proclamar Deus como o rei do universo, Jesus como o rei do universo, mas a gente, no nosso dia a dia, se achar melhor do que o irmão, se achar melhor do que alguém da nossa família, mesmo aquelas pessoas que são, que bebem muito, pessoas que usam drogas, pessoas que se prostituem, nós não somos melhores do que essas pessoas. E na verdade, nós temos que acolher essas pessoas. Claro, elas estão no erro, elas estão no pecado, mas é isso que eu disse no início. Deus, ele nos ama. Jesus, ele nos ama. Mas ele não ama o nosso pecado, ele detesta o nosso pecado. Nós não devemos tratar as pessoas por causa do pecado delas. Nós devemos tratar todo mundo bem e detestar o pecado do outro. Do mesmo jeito que as pessoas têm que detestar o nosso pecado. O pecado nunca vai ser o nosso amigo, o pecado é o nosso inimigo. O pecado é o nosso inimigo. A única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. O pecado nos afasta de Deus. E essa liturgia de hoje nos diz que nós somos pó. Tu és pó e ao pó há de voltar. Nós somos pó. Nós temos que colocar realmente Jesus no lugar dele, lá em cima, no trono. E nós aqui embaixo, amar um ao outro, assim como ele nos amou. E não existe essa de que eu sou melhor do que aquela pessoa que bebe, eu sou melhor do que aquelas pessoas que se prostituem, aqueles que usam drogas.
Nós temos que amar essas pessoas, rejeitar o pecado delas. Não somos obrigados a amar o pecado de ninguém e nem o nosso. Temos que detestar o nosso pecado, temos que detestar o pecado do outro, mas amar as pessoas. Mesmo que a pessoa procurou com sua mão, a droga não veio até ela foi buscar a droga. A prostituição muitas vezes não vai atrás da pessoa, é a pessoa que vai atrás da prostituição. A bebida geralmente não vai atrás da pessoa, é a pessoa que vai atrás da bebida. Mas nós temos que amar as pessoas. Esses foram os 3 exemplos que eu dei, mas existem várias outras coisas. Existem vários outros vícios. Os vícios do celular, o vício do consumismo. Quase todo mundo está com o vício do consumismo, de querer comprar, trabalhar para ter dinheiro para comprar mais. É assim, a maioria das pessoas que só trabalha para ter dinheiro para comprar mais coisas que não precisa. A gente tem que viver com base e pronto. Hoje, a oração do dia nos diz: ó Deus Todo-Poderoso, iniciar com esse dia de jejum o tempo da quaresma, para que a penitência nos fortaleça no combate contra o espírito do mal. Gente, não existe coisa mais poderosa do que o jejum e também a penitência, porque o jejum é um tipo de penitência. Não existe coisa mais poderosa para combater o mal do que o jejum, do que a oração, do que a nossa mudança de vida. O mal não suporta quando a gente está na procura da santidade, está na procura da mudança de vida, está em jejum, está em plena oração. A liturgia de hoje, primeira leitura do livro da profecia de Joel. No primeiro versículo aqui da leitura está nos dizendo que agora diz o Senhor: voltai para mim com todo o vosso coração. Nós temos que voltar para o Senhor. Às vezes na nossa vida, a gente vai distanciando do Senhor, vai deixando Ele lá e vai seguindo em frente, deixando Deus lá atrás. Vai colocando coisas no lugar dele e vai seguindo em frente. Chega uma hora que dá errado e a gente tem que voltar para trás para buscar Ele lá atrás, porque a gente deixou Ele lá atrás. Não devemos nunca abandonar Deus na estrada. Ele não nos abandona. Às vezes é a gente que abandona Ele com o nosso pecado, com a nossa ignorância. Uma das penitências que a gente pode fazer também nessa quaresma é parar de ser arrogante. Parar de querer achar que é melhor do que as pessoas. Às vezes nós falamos demais. Eu mesmo sou bem enjoado. Falo demais. Não consigo guardar as minhas palavras. Às vezes a pessoa não quer saber. Se a pessoa quer saber um conselho, claro que a gente deve dar. Mas às vezes a pessoa não está interessada, não quer saber e a gente fica falando. Nessa quaresma a gente tem que ficar um pouquinho mais em silêncio. Pedir a Nossa Senhora. Nós temos que pedir à Virgem Maria, que ela é a Virgem do Silêncio, que ela nos ajuda a ser pessoas mais silenciosas, saber guardar tudo no nosso coração. Na primeira leitura continua nos dizendo que com jejuns, lágrimas, gemidos, rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o Senhor, nosso Deus. Ele é benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo. Quem sabe se Ele se volta para vós e vos perdoa, e deixa atrás de si a bênção, oblação e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai trombeta em Sião, prescrevei o jejum sagrado, convocai a assembleia, congregai o povo, realizai a cerimônia de culto, reúne os anciões. E continua, depois nos fala que perdoa, Senhor, o teu povo, e não deixeis que esta tua herança sofra infâmia, e que as nações a dominem. Porque se haveria de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Então o Senhor encheu-se de zelo por tua terra e perdoou o seu povo. Olha que coisa linda.
Esse tempo, essa nossa vida é para nos arrependermos. Nós temos que nos arrepender e Deus, Ele nos perdoa, Ele é o Deus compassivo. Se a gente se arrepender de verdade, verdadeiramente, Ele vai nos perdoar. O salmo de hoje é belíssimo, é o Salmo 50. Esse salmo eu gosto de rezar ele depois de toda a confissão minha. Todo mês, lá na última sexta-feira, geralmente na última sexta-feira do mês, eu me confesso e gosto muito de rezar esse salmo. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei. Pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afastais de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo. Confirmai-me com espírito generoso. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Esse salmo é lindo, gente. Foi contra vós, né? Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Quando a gente peca, a gente está desagradando Deus. Eu vou dar o exemplo do matrimônio. Quando você faz raiva no seu esposo, ou você que é esposo, faz raiva na sua esposa, você não está fazendo mal ao seu esposo, você está fazendo mal a Jesus. Quando você trata o outro com ignorância, com arrogância, dá mal resposta a outra pessoa, você não está fazendo mal àquela pessoa. Mesmo que a pessoa fique triste, você não está fazendo tanto mal assim para a pessoa. Você está fazendo mal a Jesus. Você está ofendendo mais a Jesus do que aquela pessoa. A pessoa vai ficar triste com você porque você, usou a arrogância contra ela, mas principalmente você vai estar magoando o coração de Jesus, porque Jesus, ele está presente em cada um de nós. Quando a gente faz raiva na outra pessoa, usa a ignorância para conversar com outra pessoa, a gente está sendo arrogante com o próprio Jesus, que está presente também na outra pessoa. Na segunda leitura de hoje nos diz São Paulo está dizendo aos Coríntios: irmãos, somos embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, nós o suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Como colaboradores de Cristo, nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus, pois ele diz: no momento favorável eu te ouvi, e no dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Qual foi a música de entrada de hoje? Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. É o que está aqui nessa segunda leitura. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. O dia da salvação não é amanhã, é hoje. Nós temos que nos converter, é hoje, não é amanhã. O momento favorável é agora, o tempo da quaresma. E o evangelho de hoje é aquele, evangelho tão tradicional que a gente escuta todos os anos. Jesus, ele nos diz que ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos
por ele. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fique com o rosto triste como os hipócritas, eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Esse é o evangelho de hoje. Deus, ele vê o que está oculto. Não é necessário a gente ficar, dar esmola a alguém que nos pede, uma pessoa que está necessitada. A pessoa vai lá e tira foto, põe no Facebook, põe no WhatsApp, põe no Instagram. É necessário isso? Não. Quando a gente fazer uma esmola, quando a gente fazer jejum, não é necessário ficar divulgando como se fosse o fim do mundo. Esse evangelho, ele é cheio de significado também. Jesus, ele está nos dizendo, que o Pai que está oculto, ele nos vê. Ele vê o íntimo do nosso coração, ele vê qual foi a nossa intenção. Se a gente fez porque a gente ama verdadeiramente a ele, ou se a gente fez para a gente ser visto pelas pessoas. Isso, é uma barbaridade muito grande. E hoje é quarta-feira de cinzas, como eu já estou dizendo desde o início. Hoje, o padre ou os ministros da comunhão, eles vão até nós, pega, a cinza abençoada, a cinza que vai ser abençoada na missa, e nos diz, passa na nossa testa aqui, faz um sinal da cruz na nossa testa e nos diz: convertei-vos e credes no evangelho. Então o padre ou o ministro vai até você, vai pegar um pouquinho de cinza nos dedos e vai fazer um sinal da cruz em você e vai dizer: convertei-vos e credes no evangelho. Lembrando que hoje nós temos que ir na missa para receber a imposição, das cinzas. Convertei-vos e credes no evangelho. Essa frase, ela é de um significado muito grande. Convertei-nos. Eu não disse que a quaresma é um tempo de mudança de vida? É um tempo de conversão? Aqui no nosso canal, se Deus quiser, nós vamos trabalhar muito. Eu quero que nós cheguemos até a Semana Santa preparado para acolher o tríduo pascal, a quinta, a sexta, o sábado santo e, claro, o domingo de Páscoa. Nós temos que estar verdadeiramente arrependidos, convertidos, nosso coração está contrito. Nós temos que terminar essa quaresma amigos de Deus de novo, verdadeiros filhos de Deus, porque às vezes a gente distancia de Deus, a gente vira inimigo de Deus por causa do nosso pecado. Então o padre ou o ministro nos diz: convertei-vos e credes no evangelho. Crer no evangelho, seguir o que está no evangelho. Não basta apenas crer, nós temos que seguir o que está no evangelho. E assim continua a nossa missa de hoje, as preces, a oração eucarística. Hoje é um dia muito bonito e nós temos que participar da missa. Vamos lá para a programação do nosso canal. Isso é muito importante, pessoal? Esse vídeo, ele está sendo um vídeo da abertura do tempo quaresmal. Então, entre tantas atividades que nós vamos ter nessa quaresma, eu decidi começar o tempo quaresmal com um vídeo. Então hoje, quarta-feira de cinzas,
nós estamos tendo esse vídeo de hoje às 15 horas. Se você está vendo esse vídeo de manhã, se prepare, reze conosco. Hoje, quarta-feira de cinzas, às 15 horas, nós vamos ter o terço, ou nós vamos ter o rosário. Hoje, às 15 horas é o horário da paixão. Foi o horário em que Cristo morreu para a nossa salvação. Então hoje, às 15 horas, nós vamos ter a belíssima oração do Santo Rosário. Venha rezar conosco hoje, às 15 horas, o Santo Rosário. Amanhã, quinta-feira, nós vamos ter o texto da libertação. Esse texto da libertação, ele foi feito pelo Padre Pio. E esse texto é um texto de libertação contra os demônios. É um texto poderoso. Venha rezar conosco amanhã às 16 horas. Amanhã às 4 horas da tarde, 16 horas, nós vamos ter o texto da libertação que o próprio Padre Pio criou. Um texto poderoso. Sexta-feira nós vamos ter 3 momentos muito importantes aqui no nosso canal. Primeiro momento, nós vamos ter o texto da misericórdia às 15 horas. Na verdade, o texto vai começar às 15 horas, mas a transmissão vai dar início, eu já vou estar transmitindo a partir das 14h30. 2 horas e 30 minutos, 2h30 da tarde eu já vou estar aqui transmitindo para vocês, porque tem o livro lá da última, da misericórdia, a última tábua da salvação, vai ser lido às 2h30 da tarde. Depois, às 3 horas, nós vamos ter o texto da misericórdia, aí pronto. Depois que terminar o texto da misericórdia, nós vamos ter a consagração ao Sagrado Coração de Jesus e também a consagração ao Imaculado Coração de Maria. É uma consagração para nos consagrarmos, consagrar nossa vida, consagrar esse tempo quaresmal que está no início ainda, está se iniciando hoje. E também consagrar o nosso canal ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria, logo após o texto da misericórdia. E por último, o nosso terceiro momento é a Via Sacra, a primeira Via Sacra da Quaresma, a primeira Via Sacra da história do nosso canal. O nosso canal nunca teve uma Via Sacra. Sexta-feira, às 16 horas, nós vamos ter Via Sacra. Essa Via Sacra, ela é uma Via Sacra um pouquinho diferente. É uma Via Sacra muito meditativa, dá para tirar muitas reflexões, mas é uma Via Sacra um pouquinho para o lado mariano. É como se Nossa Senhora estivesse narrando a Via Sacra para nós. O tanto que ela sofreu em cada estação. Uma Via Sacra muito bonita. Então venha rezar conosco sexta-feira, às 16 horas, a Via Sacra mariana. Sábado, nós vamos ter o terço mariano. Nesse sábado, nós vamos ter o terço mariano, meio-dia, 12 horas. Meio-dia, nós vamos estar rezando o terço mariano. E nos outros sábados, eu acredito que vai ser às 18 horas. No domingo, nós vamos ter o terço das Santas Chagas de Jesus, às 15 horas. Nesta quaresma, nós vamos trabalhar muito com o horário das 15 horas, porque é o horário da crucificação, da morte de Jesus, a paixão de Jesus. Jesus morreu por nós às 15 horas. Então, domingo, nós vamos ter o terço das Santas Chagas de Jesus às 15 horas e também a meditação do Evangelho do domingo. Então, domingo que vem, o primeiro domingo da quaresma, nós vamos ter o terço da Santa Chagas de Jesus às 15 horas. Logo após o terço, nós vamos ter a reflexão do Evangelho do domingo. Na segunda-feira, nós vamos ter o terço de São Bento.
um terço muito poderoso, muito bonito, às 15 horas também. Terça-feira que vem, nós vamos ter a nossa catequese às 15 horas, preste bem atenção. Catequese às 15 horas e o texto milagroso das lágrimas de sangue de Nossa Senhora às 18 horas, então 6 horas da tarde, às 18 horas, toda terça-feira da quaresma, nós vamos ter o texto das lágrimas de sangue de Nossa Senhora, um texto muito bonito. Quarta-feira que vem, nós vamos ter vídeo, todas as quartas-feiras da quaresma, se Deus quiser, nós vamos ter vídeo novo aqui no canal para falar sobre a quaresma, sobre algum tema que eu acho que tenha necessidade de falar, né, para vocês. E lembrando que o tempo quaresmal é marcado também pela oração. Então nós vamos fazer o possível aqui no nosso canal para rezarmos todos os dias em comunhão. Seria uma hipocrisia dizer que o tempo quaresmal é muito bonito, o tempo quaresmal é de profunda oração, mas a gente mesmo não está fazendo nada. A gente mesmo não está rezando, não quer nem saber. Então o nosso canal não vai ser um canal hipócrita. Nós vamos fazer o possível para rezarmos todos os dias. Nós vamos fazer o possível para honrar esse tempo tão bonito da quaresma. Esse tempo marcado pela oração. Então preste bem atenção no que eu disse, hein? Quarta-feira, hoje nós vamos ter rosário às 15 horas. Amanhã nós vamos ter o texto da libertação. Toda quinta-feira da quaresma nós vamos ter o texto da libertação às 16 horas. Toda sexta-feira da quaresma, né, nós vamos ter o texto da misericórdia às 15 horas. Via Sacra às 16 horas, principalmente essa sexta-feira desta semana, né, depois da manhã, porque nós vamos consagrar a nossa vida, consagrar esse tempo da quaresma e consagrar o nosso canal ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Sábado, todo sábado, né, nós vamos ter o terço mariano, ou meio-dia ou às 16 horas, às 18 horas. Mas no caso desse próximo sábado, vai ser meio-dia. Domingo nós vamos ter, todos os domingos, né, da quaresma, nós vamos ter o terço da Santa Chaga de Jesus às 15 horas e a reflexão do Evangelho. Na segunda-feira nós vamos ter o terço de São Bento às 15 horas. Toda terça-feira da quaresma nós vamos ter a catequese às 15 horas e o terço milagroso das lágrimas de sangue de Nossa Senhora às 18 horas. E toda quarta-feira da quaresma nós vamos ter vídeo novo aqui no canal. Então essa é a nossa programação para o tempo da quaresma. E claro, nós vamos estudar muito nesta quaresma a imitação de Cristo. Então eu acredito que depois de cada texto nós vamos rezar, né, todos os dias, nós vamos meditar sobre o livro da imitação de Cristo. Então eu peço que vocês compartilhem o nosso canal para mais pessoas conhecer e vir rezar nesta quaresma conosco. Muitos canais católicos vão fazer, né, as programações, vão rezar, mas vocês que são inscritos desse canal, venha participar conosco das nossas atividades. Não deixem eu rezando sozinho, é muito ruim, né, rezar sozinho, transmitindo, rezando sozinho. Reze mesmo. Eu sei que à tarde, né, às 15 horas, às 16 horas, às 18 horas, tem muita gente ainda trabalhando. Mas, não sei, vai que é o horário do seu café da tarde, vai que você consegue dar uma saída para fazer alguma coisa, vai no banco e lá está uma fila muito grande, coloque aí na transmissão do nosso canal, coloque o texto da misericórdia, reze conosco. E eu peço que vocês sejam um povo participativo. É muito importante vocês serem um povo participativo. Não deixem só eu rezando. Vai lá nos comentários. Não tenha medo de pedir. Igual amanhã nós vamos ter o terço da libertação. Hoje às 15 horas nós vamos ter o terço, nós vamos ter o rosário.
Vai lá nos comentários e fala assim: eu ofereço esse rosário pela minha família. Eu ofereço esse rosário pelo enfermo. Pode falar o nome do enfermo. Tudo isso eu vou falar durante o rosário. Se vocês pedirem, eu vou falar. Não tem medo. Não tenham medo de pedir. Amanhã no texto da libertação, peça. Sexta-feira, às 15 horas, faça o propósito. Já que nós vamos ter orações todos os dias, vai pedindo aí pelas pessoas da sua casa. Cada dia você pede por um. Cada dia você pede por um enfermo diferente. Cada dia você pede para um padre que você conhece. Você pode pedir, você tem esse direito. Aqui nesse canal todo mundo é ouvido. Eu escuto todos vocês, as preces de todos vocês. Nós somos uma comunidade e graças a Deus essa comunidade está crescendo. Nós temos 529, se eu não me engano, 529 inscritos. Quem sabe até na Páscoa nós cheguemos até 550. Só Deus sabe e Ele quer, porque a árvore boa dá frutos bons. Como eu fico feliz quando alguém me fala que esse canal é um canal bom, um canal que acolhe. Um dia depois da missa, um colega meu de ministério, ele acolhe também lá de Uno, ele me disse que ele é inscrito de um monte de canal católico. Olha o que ele me disse. Ele é inscrito de um monte de canal católico diferente. Padres, né? Leigos também. Muitos canais católicos. Mas como o meu, é difícil de achar. Por quê? Eu falo o que a igreja diz e não volto atrás. Se a igreja ensina uma coisa, eu falo aquilo ali e pode vir 100 pessoas contra a minha pessoa. Pode vir 200 pessoas falar que eu estou errado. Eu não mudo a opinião, porque a igreja não muda a opinião dela. Então ele disse que esse canal aqui é um canal bom, porque não fica trocando. Diz ele que tem muitos canais católicos por aí que fica trocando de opinião. Ensina uma coisa, depois ensina outra. Aqui não. Aqui é a verdade e é a verdade até o fim. Ninguém muda. Então diz ele que a perseverança aqui é muito grande. Perseverança do certo. A perseverança da verdade. E aqui é realmente, a minha opinião é assim e pronto. O que a igreja diz, ela ensinou assim e ela não muda. Ela nunca vai mudar. Então isso é muito importante. Dizer que o canal é muito bom. Para resumir tudo o que ele disse, o canal é bom. Árvore boa não dá fruto ruim. E a árvore que não é tão boa assim não pode dar um fruto bom. Então é por isso que eu peço que se você não é inscrito do canal, se inscreva. Deixa seu joinha aí para mostrar que você gosta do canal, que você apoia esses projetos do canal, como nós temos esse agora, do projeto da Quaresma, o Tempo Quaresmal. Eu acho que eu vou até criar uma playlist para pôr os vídeos da Quaresma. Se você gosta desse canal, deixa o joinha. Compartilhe lá para os seus amigos no WhatsApp. Compartilhe lá para as pessoas que você conhece. Põe no grupo da família. Põe no grupo da igreja, da paróquia. Vai compartilhando o nosso vídeo aí para as pessoas da sua cidade. Então é isso o meu pedido para hoje. Escolham uma penitência para vocês fazerem nesta Quaresma. Fiquem com Deus. Até hoje, às 15 horas, com o nosso rosário. Tchau, até a próxima. Salve Maria, viva Cristo Rei do Universo.